Salve, salve galerinha do canal Calculando Ideias. Hoje, galera, estamos aqui para um vídeo falando sobre aceleração escalar média, galera. A gente vai falar já já do porquê isso aqui, mas se você não viu nossa última aula sobre velocidade, dá uma olhada no card aqui em cima, que vai estar a aula ali e alguns exercícios resolvidos. Eu também fiz o vídeo. É importante que, se você queira estudar, você veja esses vídeos e resolva os exercícios antes do nosso vídeo, certo? Vamos para aceleração, galera. Vamos começar isso aqui daquele jeito, ficando mais inteligente, que é o que a gente sabe fazer, certo? Saca só, galera, o que é aceleração, tá? Você fala, poxa, meu pai acelera o carro lá, né? Quando meu pai acelera o carro fica mais rápido, certo? Então a gente tem uma aceleração deixando o carro ficar mais rápido. Só que a gente pode ter o contrário também, né? A aceleração pode deixar o carro mais lento, que é quando a gente freia, tá? Então, assim como nós vimos no conceito de velocidade, lembra lá, ó, velocidade. A gente tem uma aqui, né, ó, tá vendo? O nosso carrinho está a 20 km por hora. Então, ó, o que é 20 km por hora? 20 km por hora é a nossa velocidade. A velocidade é a variação do espaço pela variação do tempo. Quanto que varia o nosso espaço? O espaço desse carro, ele varia 20 km a cada hora. Significa que em uma hora ele vai andar 20 km. Em 2 horas ele vai ter andado mais 20, 40 km, certo? Isso é velocidade. Velocidade é como o espaço varia em relação ao nosso tempo. A gente tinha visto isso no vídeo passado. Aceleração, galera, é a mesma coisa. Saca só. O nosso automóvel aqui, ó, às 12h45, né? Nem sei se é assim que fala. Ele tem uma velocidade de 20 km por hora, ó. 20 km por hora. Quando dá 12h50, ó, 12h50, o nosso automóvel está a 100 km por hora. O que significa isso, galera? Significa que o nosso automóvel acelerou, ele aumentou sua velocidade, tá? Ele teve uma aceleração a favor do movimento, né? Movimento ali favorável ali, ó, para nossa direita, certo? Como que a gente calcula a aceleração, então? A aceleração vai ter a mesma pegada, galera. É o quanto a nossa velocidade mudou em relação a um certo tempo, certo? Então, ó, a velocidade nossa era 20, foi para 100. E o tempo era 12h45, foi para 12h50. Então a gente vai definir a aceleração média. Por que média? Porque nesse período de 5 minutos, presta atenção, isso aqui é importante demais. Nesse período de 5 minutos, a aceleração a velocidade pode ter mudado de diversas formas. Mas no geral, o cara começou com 20, terminou com 100, certo? Então vamos ver como calculo isso aqui, tá? A gente vai chamar a aceleração média de alfa m. Por que alfa m? Alfa é uma letra grega, tá, galera? Mas vai ser a nossa aceleração. Alfa m, aceleração média, tá? Você poderia chamar de A isso aqui também. Não tem problema o nome, contanto que a gente saiba que a gente está falando de aceleração. A nossa aceleração, galera, vai ser o quê? O quanto a nossa velocidade mudou, tá? Por isso que é variação da velocidade, dividido por quanto ela mudou num determinado tempo, tá? Delta V sobre delta T, tá? Lembra como a gente calcula delta? Põe isso na cabeça de vocês. Delta é sempre final de alguma coisa menos inicial. Então vamos calcular aqui, galera, ó. O delta V, qual foi a nossa aceleração final, tá? Nossa aceleração final foi 100 km por hora. A nossa aceleração inicial foi 20. Então 100 menos 20. Dividido pelo nosso tempo. 12h50, 12h45, né? Mudou 5 minutos. Então o nosso ΔT, eu posso fazer a conta aqui, 12h40 menos 12h50, menos 12h45, mas vai dar 5 minutos aqui, certo? Fazendo essa conta aqui, a gente tem 80, perfeito, e 5. 80 dividido por 5, galera, temos exatamente 16. Aí você fala 16 o quê? 16 quilômetros por hora, né? Por minuto. Você fala, ficou estranho, né? Por quê, galera? Porque a nossa ideia de velocidade é o quê? Quilômetros por hora. E o nosso tempo variou em minutos. Então a gente está dividindo por minutos. Isso significa que a cada minuto
a nossa velocidade aumentou 16 unidades. Isso é aceleração. A aceleração é o quanto a sua velocidade aumenta ou quanto a sua velocidade diminui. Isso é acelerar, tá bom? Mas no geral, galera, no geral, a gente vai ter a velocidade, ó, a nossa velocidade, ela vai ser dada em metros por segundo, tá bom? Por que metros por segundo? Lembra? Sistema Internacional de Medidas. E o nosso tempo, como é sistema internacional também, vai ser dado em segundos. Como a gente tem a divisão da velocidade pelo tempo, saca só, a gente vai ter velocidade dividido pelo tempo. Então a gente vai ter metros por segundo dividido, né? Isso aqui por segundo também, né? A gente pode pôr um umzinho aqui embaixo aqui, tá? Lembra como que a gente faz essa divisão aqui, né? De frações, certo? A gente multiplica barrigão, barriguinha, né? O pessoal gosta de falar assim, né? Então a gente tem metro dividido por segundo vezes segundo. Ou seja, metro, segundo vezes segundo, segundo ao quadrado, tá bom? Mesma coisa de x vezes x, x ao quadrado. O que significa isso, galera? Exatamente a mesma coisa que a gente tinha visto, tá? Que a nossa velocidade, que é dada em metros por segundo, ela vai mudar determinada quantidade a cada segundo. Isso é aceleração, tá? O quanto a velocidade muda para mais ou para menos em relação a um determinado período de tempo. Igual a velocidade, que é a mudança do espaço em relação ao tempo. Vem comigo que tem mais coisa. Seguinte, galera, nós temos movimento acelerado, retardado e uniforme, né? Nomes estranhos aqui. Mas saca só comigo nessa classificação aqui, porque ela não é tão difícil. Olha só, o nosso carro aqui, ó, no tempo igual a 0, tá? Comecei lá, o carro tá parado, ó, a velocidade do carro é 0. Quando o carro tá em 2 segundos, ó, velocidade dele tá em 20, certo? Depois, mais 2 segundos, velocidade do carro, ó, tá em 50. E depois 6 segundos, velocidade do carro ela tá em 80. Esse carro ele tá aumentando a velocidade. Se ele tá aumentando a velocidade, galera, uma coisa que a gente pode dizer é que a nossa aceleração ela é um número maior do que 0. Quando a nossa aceleração ela for maior do que 0, a velocidade do carro ela vai aumentar em relação ao sentido do movimento. Nosso carro está andando para a direita, a velocidade dele está aumentando para a direita, certo? Está aumentando, ó, 20, 50, 80. Se a velocidade dele está aumentando, galera, temos uma aceleração positiva. Por isso a gente chama esse movimento de um movimento acelerado. Por que acelerado, professor? Porque está acelerando, velocidade está aumentando. Fechou? Por isso se chama acelerado, porque a nossa aceleração é maior do que 0. Vem comigo. Já aqui, galera, a gente tem outro tipo de situação. Saca só, o nosso carro aqui está com uma velocidade de 100 por hora. Passou 2 segundos, nosso carro aqui está mais ou menos com 60 por hora. Passou de novo, nosso carro está com 20 por hora. E depois, o nosso carro aqui, ele está com 0 de velocidade. Se a gente fosse calcular a aceleração, a gente ia ter o seguinte, ó. Saca só. A aceleração média vai ser ΔV por ΔT. Vamos calcular aqui, ó. Saca só. Vamos calcular entre qualquer um dos dois. Tanto faz isso aqui pra gente, ó. Vamos ver quanto foi entre esses dois aqui, ó. Entre esse e entre esse, tá? Qual foi a velocidade final? A velocidade final, ó, foi mais ou menos 60, tá? E a velocidade inicial, no início aqui que a gente tá marcando, foi de 100, tá? Então 60 menos 100. Depois, tempo final foi de 2 segundos, tempo inicial foi de 0. Fazendo essa conta aqui, galera, a gente vai chegar a menos 40 dividido por 2. A gente tem essa variação aqui, ó, 20 km por hora a cada segundo, tá? A nossa velocidade está diminuindo, tá? Aqui, ó, tem um sinalzinho de menos, diminuindo 20 km por hora a cada segundo que passa, tá? Isso aqui, galera, é uma aceleração menor do que 0. E se ela é menor do que 0,
a gente chama esse movimento de retardado. Perfeito? Se a nossa aceleração está negativa, ela está diminuindo o movimento do carro. Eu estou freando o carro. Por isso a gente chama de retardado, porque a aceleração está impedindo o carro de aumentar a velocidade. Ela está diminuindo a velocidade dele. Vamos para o último caso, que é o caso uniforme. Saca só então, galera, o nosso caso uniforme. Tudo que a gente chama de uniforme, galera, não é porque tu tá usando uniforme, tu tá indo pra escola, entendeu? Não tem nada a ver com isso aqui. Saca só. Vamos calcular aqui, ó, a nossa aceleração média, tá? ΔV por ΔT, tá? Não vamos esquecer isso aqui, não. A aceleração é o quanto a velocidade muda em relação ao tempo. Olha a velocidade aqui no momento 1, tá? Ela é 80. No momento 2, ela é 80. Vamos calcular entre esses dois aqui, ó. Então vai ficar velocidade final, 80, menos velocidade inicial. Tempo final, 2 segundos, menos tempo inicial, 0. A gente vai ter 80 menos 80, 0, dividido por 2. 0 dividido por 2 dá 0. O que significa, galera, quando a nossa aceleração é igual a 0, tá? Quando a nossa aceleração está a 0, o carro não está nem aumentando a velocidade, nem diminuindo. A gente tem um movimento uniforme, tá? Quando a gente não tem aceleração. Quando a velocidade, ela é sempre a mesma, tá? Então, sempre que você ouvir, né, a questão de um movimento de aceleração uniforme, é um movimento em que a velocidade não muda. A aceleração é igual a 0, tá? Aceleração positiva, a gente tem um movimento acelerado, tá bom? A aceleração negativa, o carro está freando, retardado. E quando a aceleração é nula, a gente tem um movimento uniforme. Na próxima aula, a gente vai complicar mais um pouquinho as coisas e vamos falar sobre o movimento uniforme em si. Movimento uniforme porque a aceleração é nula, tá? A velocidade não muda, certo? Agradeço a sua presença até aqui. Aula tranquilinha. Vamos para a próxima aula. Se Deus quiser, comenta aí embaixo, deixa o like no vídeo. Valeu, tamo junto, galera. É nóis.